Olá, tudo bem? Uma das maneiras mais práticas que eu encontrei para aprender realmente LDB, e já faz bastante tempo que eu tento aprender, mas a gente acaba esquecendo. Então, além de escrever e exercitar, fazer as atividades, eu resolvi também gravar alguns vídeos. Não é um vídeo profissional, mas as pessoas que estiverem interessadas em assistir, se porventura esse vídeo vier a ajudar, com certeza será bem-vinda para aqueles que gostam de estudar. E aí eu vou estar tratando da gestão de recursos da educação, da LDB, que é a Lei 9.394, de dezembro de 96. E os pontos-chave que eu resumi para que haja essa compreensão desse artigo, inicialmente lá no artigo 72, que vai tratar da gestão de recursos da educação. Então, o artigo 72 da LDB trata dos recursos da educação, como é que a educação deve gastar, como é que esses recursos devem ser utilizados. Então, esse artigo ele foi alterado pela Lei 15.002, melhor dizendo, 2024, e ele trata da transparência e da divulgação dos gastos e receitas com a educação. A ideia central aqui é garantir que todos saibam como o dinheiro público, como deve ser gasto o dinheiro público para a educação, ou seja, como é que esse dinheiro de fato está sendo utilizado. Às vezes a gente não dá muita importância para isso, a gente não fiscaliza, e essa falta de conhecimento da LDB e também da Constituição Federal facilita e possibilita para que as pessoas possam usar esse dinheiro da maneira que queiram utilizar. Por isso que muitos gestores acabam indo para a cadeia por mal gestão do recurso público. Então, onde é que essas informações sobre esses recursos são publicadas? Por exemplo, as receitas e despesas devem ser divulgadas em dois lugares principais. Poucas pessoas sabem disso. Primeiro, balanços e os relatórios do poder público. Isso inclui os relatórios de gestão fiscal, que já são exigidos pela Constituição Federal. Por isso há uma exigência. O segundo, nos sites eletrônicos. As informações devem estar disponíveis nos sites do Ministério da Educação. Só que passa despercebido, ninguém se importa, ninguém fiscaliza, a não ser os órgãos fiscalizadores, mas a população em si não se importa de estar fazendo essas leituras, não tem o hábito de estar lendo essas coisas, de estar indo buscar essas informações. Além disso, também ela consta aí no site das Secretarias de Educação de cada escola nos seus devidos estados e municípios. O que deve ser publicado de forma específica? O parágrafo único detalha quais dados precisam de atenção especial na divulgação. Podemos aqui destacar então 3 pontos principais: receitas próprias, convênios e doações, maneira como esses recursos vão chegando e como eles vão saindo, como eles vão sendo gastos. Certo é que tem que prestar conta disso. E uma das coisas que alguns gestores de escola às vezes passa despercebidos, é que eles não têm essa leitura, não têm essa formação, às vezes não têm essas informações e vão gastando de qualquer jeito. Na hora de prestar conta, essas contas não fecham e muitos gestores de escola estão aí enrolados, prefeitos enrolados, porque estão também desviando recursos dessas escolas, que vêm diretamente para a escola, que o gestor deve administrar. Então, os detalhes sobre o dinheiro que as próprias instituições federais de ensino arrecadam ou recebem
de parcerias ou doações. É importante a gente ter esses detalhes. Aí temos aí a gestão do Fundeb. A execução dos recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, deve ser explicitado. Ou seja, tem que estar bem claro, tem que estar bem explícito, não pode ter meio termo, tem que ser claro, tem que ter um tratamento ético em relação a esses recursos. Significa que o governo, em suas três esferas, tanto federal, estadual ou municipal, todos eles têm a obrigação de apresentar de forma clara e detalhada como o dinheiro do Fundeb foi gasto. É isso que enrola muitos gestores, porque eles não esclarecem isso aqui e, vez ou outra, uma prefeitura ou o governo do estado são denunciados. Para facilitar, eu vou esclarecer que essa palavra explicitada aqui tem um sentido muito forte de transparência. É isso que eu quero dizer. Explicitar é ter essa transparência na prestação das contas. Não basta apenas dizer que os recursos foram usados. É preciso mostrar o que exatamente foi feito com esses recursos. As informações devem ser detalhadas. Por exemplo, em vez de apenas dizer gastos com profissionais da educação, a prestação de contas deve explicitar os valores destinados a salários, formação continuada e outras despesas com o magistério. Não basta dizer, olha, foi gasto com a educação ou com os profissionais de educação, mas tem que detalhar isto, porque na prestação de conta o governo quer que seja detalhado assim. Os órgãos fiscalizadores, eles querem essa prestação de conta, não é de boca não, é com tudo mesmo, as notas fiscais, tudo detalhado. A divulgação deve ser feita em canais de fácil acesso para qualquer cidadão, como o site das secretarias de educação. Isso permite o chamado controle social. Nós vamos chamar isso aí de controle social, né? Controlar aquilo que está entrando, aquilo que está saindo. Onde a sociedade pode fiscalizar se os recursos estão sendo aplicados corretamente. Não são só os deputados, parlamentares, vereadores, senadores que fiscalizam. O governo tem seus órgãos fiscalizadores, mas a população tem que entender da sua responsabilidade. Nós, enquanto cidadãos, que de fato conhecemos leis, que conhecemos direitos, isso se conhecermos, nós temos a obrigação de fiscalizar, porque esses recursos, eles advêm também dos nossos impostos. Nós pagamos por isso, nada é de graça, não vem do governo nada de graça, tudo sai do nosso bolso. Porque nós precisamos, com isso, combater aquilo que nós chamamos de corrupção, que é uma das coisas que mais acontece no Brasil. Então a medida serve como uma barreira contra o desvio ou uso indevido de verbas. Ao tornar a execução explícita, a lei garante que a aplicação dos recursos seja monitorado e que o dinheiro chegue aonde precisa chegar. E aonde ele precisa chegar? Na escola. Milhares de crianças precisam desse recurso para manter ali viu as suas necessidades da escola, que a gente conhece. A obrigatoriedade de explicitar a execução dos recursos do Fundeb é um mecanismo legal para garantir a transparência, a fiscalização, ok? A fiscalização de tudo aquilo que entra, de tudo aquilo que sai. E principalmente a correta aplicação do principal fundo de financiamento da educação básica do Brasil. Então esse dinheiro não pode ser gasto de qualquer jeito, tem que ser gasto com responsabilidade. Ainda no artigo 77 tem o repasse de recursos para as escolas privadas. Como é que se dá isso? Os recursos é só para as escolas
pública. Há algumas situações que esses recursos eles também são destinados para escolas privadas, desde que haja uma necessidade. Por exemplo, este artigo ele vai estabelecer as condições sobre as quais as escolas privadas podem receber dinheiro público. A nova lei 15.001 de 2024 inclui um item importante para fortalecer o controle e a ética na gestão desses recursos. Quem pode receber esse recurso público? O artigo especifica que escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas podem receber esses recursos, desde que cumpram alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Condições essenciais para receber o dinheiro. A escola deve estar de que maneira? Comprovar que não tem fins lucrativos. Então, quando o governo destina um recurso para aquela determinada escola, é porque não houve vaga suficiente na escola pública e aquela criança não pode ficar fora da escola. Então faz-se um convênio com alguma escola comunitária, desde que essa escola não tenha fins lucrativos. E aí você matricula aquela criança, pertence ao município, mas estudando numa escola comunitária. Então aí aplicar todo o excedente financeiro na própria educação. Garantir que, se encerrar as atividades, o patrimônio será destinado a outra escola similar ou a outro poder público. Só no caso das escolas comunitárias ou qualquer instituição filantrópica que não tem fins lucrativos, quando por algum motivo não tem mais condições daquela entidade permanecer de pé, então todos aqueles bens, o prédio, os móveis, tudo, enfim, essa instituição, em comum acordo, deve doar esses bens para uma outra instituição que esteja funcionando, porque como é filantrópico, você não pode ficar com aquilo que não é seu, é da comunidade. E essas entidades filantrópicas devem prestar conta do dinheiro que recebeu. No caso, se foi a prefeitura, se foi o Estado, deve prestar conta, porque por sua vez o Estado tem que prestar conta com o governo federal. E aí tem a nova regra que está lá no inciso 5, inciso 5 aqui, que diz que a inclusão proíbe que a escola tenha como dirigente um agente político, como prefeito, deputado, promotor de justiça, etc. Seu cônjuge, companheiro ou parente, até terceiro grau. O objetivo é evitar conflitos de interesse e desvio de finalidade dos recursos públicos. Ou seja, esse recurso que é destinado para essa escola filantrópica, que não tem fins lucrativos, ela não pode estar sendo dirigida, ela não pode estar sendo gerida por alguém que seja servidor público, ou se de repente marido e mulher estão administrando aquela entidade, não pode ter pessoas, parentes da mesma família, marido e esposa dirigindo aquela entidade, porque a lei não permite isso, porque isso pode gerar interesse e até mesmo corrupção, né? As bolsas de estudo, fala também sobre essa questão da bolsa de estudo, lá no parágrafo 1º, diz assim: os recursos também podem ser usados para bolsas de estudo na educação básica, mas somente quando não houver vaga nas redes públicas e o governo tiver a obrigação de expandir sua própria rede de primeiro, né? É o que eu já expliquei aqui, né? Se não tem como manter aquele aluno, porque não tem vaga na escola, a escola matriculou muitos estudantes e não tem como receber outros estudantes, então você encaminha para uma escola comunitária, ou então para uma instituição, de fato todas são filantrópicas, né? Então aí você não tem como ser diferente, porque essa criança não pode ficar fora da escola, então você tem que caminhar para outro lugar para essas crianças estudarem. Isso aí vai chamar então de bolsa de estudo, que é dada à educação básica. Então só quando não houver vaga realmente na rede pública, aí você encaminha para uma escola comunitária. O princípio é o investimento na escola pública. Esse é o objetivo principal. O recurso público tem que ser investido na escola pública. Agora,
tem essa particularidade que eu coloquei aqui. Caso não tenha vaga, aí tem que fazer uma articulação de maneira diferente. Então a lei permite o uso de recursos para bolsas em escolas privadas, em casos específicos como o plano B, para garantir o direito à educação quando a rede pública não tem vagas, quando não tiver vaga ali naquele momento, desde que o governo mantenha o compromisso de expandir suas próprias escolas. É um mecanismo que busca resolver uma necessidade imediata do aluno, sem abrir mão do objetivo de fortalecer o ensino público. Encaminhar aquele estudante, fazer uma parceria com uma escola privada, isso não pode também demorar muito tempo. O governo tem que assumir o compromisso que irá construir novos prédios para que essas crianças, esses recursos não sejam destinados para escolas privadas. Então o governo tem que ter esse compromisso. Não tem vaga, então que o governo assuma a responsabilidade e busque os recursos necessários para construir novos prédios e ali então instituir novas escolas nesses prédios. É preciso que tenha essa transparência nas escolas privadas, isso vai dizer lá no parágrafo 3º, que é uma outra edição importante da Lei 15.000. As escolas que recebem verbas públicas devem divulgar em meio eletrônico informações sobre os recursos públicos recebidos e os objetivos de uso, para que vai ser usado. Caso sejam certificados como entidades beneficentes, devem apresentar a certificação, sua validade e o número de bolsas integrais e parciais concedidas. Prestar conta, a escola privada tem que prestar conta daquilo que recebeu do governo, mas a escola tem que estar toda legalizada, a sua documentação tem que estar em dia, se não tiver, não poderá receber o recurso. Essa regra cria um ciclo de prestação de contas. Se uma escola recebe dinheiro público e também é certificada como beneficente, ela precisa ser totalmente transparente sobre como usa esses benefícios. A divulgação das bolsas concedidas permite que a população fiscalize e assegure que a escola está cumprindo sua dupla responsabilidade, com o dinheiro público e com a sua função social de entidade beneficente. No artigo 81, nós temos o regime escolar especial, inserido pela Lei 14.952 de 2024. Este artigo determina a criação de um regime especial de aulas para estudantes que, por motivos específicos, não podem frequentar as escolas presencialmente. O artigo lista dois grupos que têm direito a esse regime especial: estudantes com problemas de saúde, aquele que, por estarem em tratamento ou por uma condição de saúde, não consegue ir à instituição de ensino, ele não pode sair de casa, ou ele está hospitalizado, ou ele está em casa em tratamento. Se ele não pode ir, então o Estado tem que ter responsabilidade sobre ele. Ele não pode ficar fora do estudo, ele pode não estar na sala de aula, mas ele tem que receber a educação em casa ou no hospital. Outro, mães e estudantes lactantes. A lei reconhece, poucas pessoas sabem disso, gente, a lei reconhece a necessidade de um suporte especial para que as mães que não amamentando possam continuar seus estudos. Aquelas mães que não estão amamentando possam continuar seus estudos. Para isso, elas vão ter que ter aula nas suas residências. Como o governo vai fazer isso, ele tem que usar essa dinâmica, está na lei, ele tem a obrigação de fazer. Importância de tudo isso. Este artigo garante a continuidade do ensino para alunos em situação de vulnerabilidade, reforçando o direito à educação para todos. Ele exige que o sistema de ensino municipal, estadual e federal busque se adaptar a essas necessidades. Então, um pequeno estudo sobre
essa legislação, aí dá para perceber que muitas coisas passam despercebidas porque nós não conhecemos, e por nós não conhecermos, fica por isso mesmo. Uma dessas questões aqui é as mães lactantes, estudantes com algum tipo de enfermidade que não podem frequentar a escola, e os municípios, o Estado ou então o governo federal, eles têm que manter esses estudantes estudando, eles não podem ficar fora da escola. Só que muitos não sabem disso, ou se sabem, ficam calados. E como a população em geral não conhece esses direitos, os filhos acabam ficando sem estudar e não frequentam a escola. Outra situação grave é, chega na escola, não tem vaga. O governo tem que encontrar a maneira, como já falamos aqui, convênio com escolas privadas ou então com escolas filantrópicas, desde que esteja tudo legal com seus documentos e que elas prestem conta dos recursos, que são as bolsas. Muitos não sabem disso. Os pais chegam nas escolas, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, e ninguém resolve. Então o que tem que fazer? Ministério Público. Está na lei. Se está na lei, busca aquilo que é nosso, que possa garantir os nossos filhos, mesmo com problema de saúde, eles têm que receber o estudo em casa. E aqueles que não têm vaga na escola porque são crianças normais, né, ditas normais, ou até mesmo crianças com algum tipo de transtorno ou deficiência, eles têm garantia por lei. Só que diretores não conhecem, o governo faz vista grossa e vai ficando assim mesmo, e os nossos direitos vão sendo, de certa forma, burlados.